Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da Academy for You. Podcast que ainda não tem nome, porque você vai me ajudar a escolher esse nome. Então entra no nosso Instagram, @academy4you. Lá nos destaques a gente tem as opções de nome. Você vai escolher o nome do nosso podcast. Olha lá, o que a maioria votar vai ser o nome do nosso programa. E hoje a gente está no nosso terceiro episódio, recebendo mais um membro do Club for You. Na verdade, é mais uma dupla do Club for You. E nada melhor do que receber um casal aqui. Antes de apresentar, eu sempre esqueço disso. Deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece a gente aí no nosso YouTube. E hoje aqui comigo temos ela, Naya Magno, e o maridão, o Fabrício, que também é sócio. Obrigado por terem vindo, obrigado por ter aceitado o convite e vamos bater um papo que vai ser bem bacana. Prazer é todo nosso. Obrigado vocês, gente, pela oportunidade que é incrível. Tava um pouquinho nervosa, mas depois eu falei, não, você já passa uma confiança de cara. Naya, você é uma das pessoas, você é igual a minha esposa, fala pra caramba. Eu tenho certeza que a gente vai ficar 3 horas aqui batendo papo no episódio. Não é, Fabrício? É isso mesmo, é isso. Conta pra gente, fala pra mim, como é que foi... A Naya pequenininha, que eu sei que a Naya não é de São Paulo. Pequenininha? A Naya é lá, criança. Da onde você veio, Naya? Conta pra todo mundo. Que você não é de São Paulo. Não, eu não sou de São Paulo. Na verdade, né, hoje a Naya, aquela Naya que chegou aqui com 17 anos, uma malinha pequena, 5 mudinhas de roupa ali na bolsa, mas o sonho da Naya começou aos 11 anos, que é... A Naya, ela nasceu para fazer sobrancelhas e pelas voltas que a vida deu ali, acabou que demorou um pouco mais para esse processo chegar, mas aconteceu. Mas eu cheguei sim de Belém do Pará com 17 aninhos ali com uma malinha, para vir me aventurar mesmo, estudar em São Paulo, conseguir novas oportunidades de vida, porque eu vim de um bairro muito humilde, lá em Belém do Pará, e lá as possibilidades são muito pequenas, né, Gabriel? Então, naquele momento ali, ou você fica aonde você está ali, ou você realmente se aventura. E naquele momento ali, por motivos, inclusive, um pouco maior, mas motivos que me deram muita força, porque eu me via sempre lá na frente. Então, eu sempre pensei assim, não é aqui o meu lugar, não é aqui o meu lugar, e por conta de algumas coisas veio a oportunidade, e eu não pensei em sair de casa com 17 anos. Com 17 anos, então... Mas aí você já me contou uma coisa legal que eu já peguei aqui. Você sempre foi um pouco inconformada com a sua realidade de lá. Muito. Você sempre quis algo diferente. Esse foi o principal... O que você viveu durante toda essa infância e adolescência para você chegar nessa fase da vida e falar assim, putz, eu preciso me arriscar, sair daqui. Tem que contar... Desde onde começou tudo. Se você quiser contar pra gente. Tá. Tem que tocar um pouco no emocional, é lógico. Eu sempre falo pra todo mundo que eu tinha tudo pra dar errado na vida. Olha que forte. Vai vir corte. Tinha tudo pra dar errado na vida e eu fiz acontecer totalmente diferente do que me fizeram, do que desejaram, tá? Então, eu fui criada, tive uma infância muito difícil, fui rejeitada na barriga, e aí nasci, fui doada para alguém, fui salva pela minha mãe, que é minha mãe-vó, e essa mãe-vó cuidou de mim com toda a força, mas eu tive uma batalha grande entre parentes em casa, então passar por tudo isso, ela sempre me criou para me ser forte. Ela falava, você precisa ser forte, tá? Você até então não tem pai, não tem mãe, mas você tem a gente e você precisa ser forte. Então, ela me criou assim. Ela me criou para ser uma guerreira. Então, ela sempre passou isso para mim. Você nasceu para ser uma guerreira e você tem um propósito.
até então, da forma que eles tinham para passar, que a minha avó sempre teve para passar, né? Uma forma mais rude, mas ela sempre foi muito clara comigo. E por motivos maiores de vivência, de estar ali naquele ambiente, eu não me encontrava, não me conectava, não conseguia ver que aquela vida que eu vivia era para mim. Eu tinha certeza que não era para mim. Então, desde muito pequena, desde os meus 7 anos na escola, desde do que eu olhava, que eu tentava assistir TV na casa dos outros, eu falava, não é possível. Desde muito pequenininha eu falava, não é possível, gente, que isso aqui é pra mim. Então eu nunca me convenci, assim, que eu tinha que viver daquele jeito. E por oportunidade não, mas por problemas dentro de casa, com abusos e tudo mais, ela chegou em mim e ela falou assim, filha, eu vou perder você, mas eu sei que é pro seu bem. Então eu quero que você seja forte, eu quero que você lute por você. Eu tinha 17 anos, só era eu e ela, contra muitas pessoas que não gostavam por ela ter me criado ali, daquela forma que ela me criou, e falavam assim, você não é da família, você não é bem-vinda, você não é minha irmã, você foi alguém que a nossa mãe pegou para criar. Isso você ouve de parentes, né? E tá tudo bem. Falava, bom, mas a troca que eu tinha com a minha avó mãe, era tão grande que aquilo pra mim não me abalava, sabe? Falavam e eu falava, tá bom, o que importa é que eu tenho com ela. E aí, aos 17, ela falou, vai. E eu vim, peguei um ônibus... Foram 3 dias e 2 noites. Ônibus clandestino igual da Fernanda? Não foi, viu? Não foi. Não foi, mas eu tive que passar 3 dias com R$50, gente. Tinha que comer, a Fernanda sabe. Tem que comer, você tem que lanchar, você tem que beber água. E eu tinha R$50. Era o que eu tinha para passar 3 dias. Que é o ônibus, né? Você pega o ônibus de dia, você passa o dia, uma noite, chega de dia em São Paulo. Não fui clandestino, mas foi babado. Olha que história. A gente já começou o podcast, eu já tô quase aqui caindo da cadeira. Gente do céu, que história... Com cortes. Que história fantástica, Naya. A gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente escolhe o nosso destino. Nosso destino a gente pode escolher, né? Então, acho que você, independente do ambiente que você estava, de tudo que você viveu, você escolheu mudar, você escolheu se desafiar, né? Eu escolhi. Ai, gente, é muito de dentro, assim. Eu tinha uma fé, uma segurança dentro de mim. Era uma força maior que falava assim, olha, vai dar certo. Vai dar certo. E você sabe o que é incrível? Muitas vezes, às vezes eu tô parada em algum lugar que eu tenho uma visão muito ampla do ambiente, assim. Era a mesma coisa que eu sentia quando eu era pequena. Eu ficava olhando, assim, eu falava, nossa, deve ter muito além ali. Nossa, esse mundo é muito grande pra mim, gente. Não é possível que eu tenha que ficar aqui. Tanto que eu fico um pouco no meu canto, mas do nada me dá um ciricutico e eu quero sair. Vai, vou mudar, vamos fazer outra coisa, vamos. Então eu já tinha isso desde muito menina, né? E eu não sei, assim, para as pessoas que vieram de partes muito humildes do nosso Brasil, mas de onde eu vim, de Belém do Pará, tinha, na época, né, 17 anos atrás, era muita dificuldade mesmo, assim, bairro de lama, pé no chão, sabe, de escolas, assim, precárias mesmo. Gente, é que não dá para mostrar para vocês, mas hoje vocês veem, assim, lugares humildes, mas quando você vai pro norte do país, que a situação é precária. É precária de você realmente não ter o que pôr no pé. De verdade, assim. De você andar numa rua cheia de lama, de buraco, da sua casa é só... Olha, se isso não for de madeira, tá? Que de madeira chove pra caramba, fica um fedor da peste.
é horrível. E se você tiver uma casinha de tijolo com cimento, você agradeça. Porque é casa de madeira mesmo, pé no chão ali no barro. A gente passava naqueles bambuzinhos assim, ó, nas valas para não cair. Era isso. A gente tem... A gente tem são muitas realidades diferentes dentro de um único Brasil, né? E eu, no meu auge da minha bolha, criado ali com a avó, eu conheci a Fernanda. Então, ali já foi um belo de um recado de que a vida é muito maior do que a gente pensa, né? Que as realidades são muito diferentes. E você dar esse testemunho aqui pra gente é incrível. Mais uma vez me sinto privilegiado de estar aqui te ouvindo. E eu tenho certeza que quem está assistindo também já está emocionado com poucos minutos de programa. Naya, vamos dar uma pausa na tua história. Vamos. Porque a gente já andou um pouquinho nela. Agora eu quero vir para esse lado daqui. Quero falar um pouquinho com o Fabrício. Porque eu quero saber um pouquinho do começo da sua história. Você é de São Paulo, não é de São Paulo? Como é que foi como é que era o Fabricinho? O Fabricinho, sou natural de São Paulo mesmo, né? Eu sou, na verdade, eu sou alagoneiro, mãe alagoana, pai mineiro. Ah, alagoneiro, legal, Alagoneiro. Gostei disso. E cresci na periferia, zona norte mesmo de São Paulo. É um bairro chamado Vila Albertina, próximo daqui de Santana. E foi a infância de um garoto da periferia. Eu não tive, assim, tantas dificuldades quanto a Naya, mas aí foi aquela infância onde eu tinha um teto, eu tinha o que comer, mas eu não tinha assim, a condição de realizar todos os sonhos ou comprar aquilo que eu queria. Tanto que para eu ter um videogame na época, um Super Nintendo, eu tive que trabalhar no Lava Rápido com meu irmão, fazer um bico, né, com 14 anos de idade, juntar e obter. Isso foi a minha primeira vitória, vamos dizer assim. E no mais é um moleque que jogava bola na rua, assim, descalço, padrão, né, da periferia. Uhum. Observava algumas coisas erradas que aconteciam naquele ambiente e sempre fui muito bem instruído, né, por uma educação onde os meus pais eles sempre prezaram apesar de eles não terem uma formação, eles sempre foram pessoas muito corretas. Uhum. Isso aí foi o primordial para que a gente não se enveredasse por caminhos errados. Os valores sempre estavam lá presentes. Sempre foram muito sólidos nesse aspecto. Uhum. Que legal. E a parte de sonhos de vida, com o que você trabalha hoje, quais são os seus planos, o que você sonhava quando era criança de profissão? Certo. Atualmente, além de trabalhar com a Naya, eu sou funcionário público estadual, eu trabalho no metrô de São Paulo, eu sou agente de segurança há 18 anos e sempre buscando algo mais, né? Quando a gente fala da minha infância, assim, me incomodava o fato, aquele ambiente, né, que a gente chama de ecossistema, mas eu não entendia por essa palavra, ecossistema. Era como a gente vê as pessoas trabalhando bastante, dando a vida mesmo, né? E observava, a pessoa trabalha 30, 35 anos para depois se aposentar e se aposentar às vezes ganhando menos do que trabalhava. E eu ficava pensando, olhava tudo aquilo que acontecia à minha volta, ficava imaginando, pô, mas é assim, dentro da minha inocência também, né? Não com tanta uma reflexão tão aprofundada, mas eu observava, será que todo mundo acaba dessa forma? Será que não existem outras alternativas? Só que aí, estando naquele ambiente, você vai levando a vida, vai continuando a viver, a conviver com aquelas pessoas, até o ponto de... Você se acostuma, né? Se acostuma, porque eu sempre falo dessa questão do ambiente, né? Ele molda você a se comportar daquela forma. Então, mas eu sempre tive aquela pulga assim atrás da orelha de tentar fazer algo que as pessoas não fazem, né? Tentar pensar fora da chamada caixa, né? Eu não tinha essa questão assim de chamar de caixa, ecossistema, ambiente. Mas eu falei, será que não dá pra fazer de outra forma? Porque ao mesmo tempo que as pessoas vivem dessa forma, tem pessoas progredindo, prosperando. Pô, será que não dá pra fazer diferente? Mas até então, naquele momento, você não via alternativa porque você convivia com as pessoas que compartilhavam dessa forma de se comportar. Entendi. Sim. O ambiente, ele molda muito a gente, né? E se a gente não tem essa visão da importância do ambiente,
como é que a gente vai escolher um ambiente que vai moldar a gente para o bem, né? Para um crescimento, para um desenvolvimento, se a gente não tá com essa visão, né? Não tá. O que te fez mudar de visão? Entender que o ambiente é importante. Qual foi o clique? Agora até eu quero saber. Um fator assim que eu posso sim pensar muito foi, por exemplo, a leitura de um livro pouco conhecido chamado Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Já fica a dica aqui, hein, ó. O Fabrício já tá deixando uma dica de leitura boa aqui. Sim, porque ele é um livro que a maioria das pessoas que se interessam por educação financeira, eles começam por ele. É um livro muito famoso, né, nesse segmento. Que rapidamente conta uma história de um garoto que teve 2 pais, né? Ele considerava o pai até o pai do amigo dele, né? Um pai era um funcionário público, né? Que tinha estabilidade, ganhava o suficiente lá. E o outro era o garoto, o pai dele era um empreendedor e que tinha uma visão muito além, né? De você não buscar segurança. E foi aí que esse moleque começou a achar que a vida do pai empresário, daquele que tenta pensar fora da caixa, era uma vida de maior prosperidade e era uma vida que merecia ser vivida. Não era tão limitante. E aí foi onde eu comecei a me interessar por questões como educação financeira, onde aí a gente, no início, começamos a ter alguns atritos, né? Porque eu fui aquela pessoa que começou, mesmo no início do namoro, bater nesse aspecto de, a gente precisa se organizar nesse respeito. E aí, no começo ela não entendia, né? O que é normal, né? A gente era muito gastona. Sim. E no começo foi o tal do chato, né? Só que aí é a questão do ambiente, né? Mesmo que seja, eu vou me chamar assim de um microambiente para ela, eu posso até eu vou até, vamos dizer assim, eu não sou de me gambar, mas eu acho que eu fui uma das pessoas que começou a dar esse start na vida da Naya. Obviamente que tem a questão do potencial dela. Então eu falo assim, eu fui uma fagulha na vida da Naya. Só que eu não imaginava que eu jogaria uma fagulha num tanque de combustível. Ah, que legal! Muito bom isso. Aí explodiu, Fabrício. Sim. Eu não tinha nem ideia. Eu achava que a gente tem que, se a gente tá junto, a gente tem que estar alinhado em diversos aspectos. Uhum. A discordância em alguma questão é normal, porque nós somos pessoas diferentes, de educações diferentes, mas em direção ao caminho tem que ser muito bem segmentado, tem que ser muito bem acordado. Uhum. Aí você explodiu o tanque da Naya. Agora a questão de como a gente se conheceu. Temos uma amiga em comum, que ela não conhecia a Naya ainda, né? Só que o meu irmão e a Naya conheciam uma amiga. E o meu irmão foi numa festa de aniversário, junto com essa amiga, foi no aniversário da Naya. Uhum. E o meu irmão, ele não... que eu posso dizer assim, ele não quer saber quem morreu, ele quer chorar. Então, aonde me chamaram, ele vai. Chamou festa, ele vai. Então, vamos na festa de uma amiga minha lá, da Naya. Aí ele, vamos pra festa, quero saber. E aí teve essa festa. Alguns meses depois, teve o aniversário do meu irmão, que a gente fez na casa da minha irmã, né? Que tinha um espaço bacana lá, né? Um quintal gigante. E aí, provavelmente a Naya falou assim, foi aquele sentimento de reciprocidade. Eu vou na festa dele, ele foi na minha, então eu vou na dele também, porque ele fez questão de ir na minha festa. E aí, não sabia que ela ia encontrar uma esposa, ela ia encontrar um marido. Foi assim que começou, basicamente. Que legal. Mentira, que você falou que ia casar comigo. Naquele dia já. Naquele dia. Emocionou já. Eu vou casar contigo. Mas eu falei mesmo. Falou. Falei. Mas a questão você vai pra uma festa pra encontrar o pessoal, se divertir. Você não vai pra encontrar uma esposa. Não vai pra casar. Vai. Então você vê como é que a vida ela dá umas reviravoltas, né? O mundo ele capota, né? Ele não gira. Isso mesmo. Coisas acontecem. É isso mesmo. Foi muito bacana, foi muito legal. Tá certa a história dele, né? Eu preciso contar a sua versão, porque eu e a Fernanda, cada um tem... Eu tenho uma versão, a Fernanda tem outra. A minha versão é a verdadeira. É exatamente isso, assim. E a dela é uma versão um pouco diferente. Eu mesmo, eu conto do jeito que eu quiser. Os homens se defendendo. Tá certo que ele falou. Mas assim, eu fui naquela festa realmente por causa disso. Aí o irmão dele foi no meu aniversário, eu acabei indo no dele, e aí chegando lá, eu falei, não posso demorar muito e ficar pouco. Mas, lembra do que eu falei que eu sempre
olhava muito pro horizonte, ficava desejando coisas melhores, coisas boas, e era uma fase muito conturbada da minha vida também. E aí eu pedi, olha, é sobre falar com Deus. E eu pedi, eu falei, Senhor, que seja da tua vontade, tira da minha vida essas coisas que perturbam meu juízo, que não me fazem bem, que apareça alguém que queira cuidar de mim, que queira ficar comigo, que realmente conheça a Naya, que ela é, porque naquela época era, nossa, gente, 21 anos, era uma loucura. E aí eu pedi que ele colocasse alguém na minha vida que realmente viesse para fazer a diferença. Mas eu também não imaginava que nesse dia ia ser pedida já em casamento quase. E detalhe, hein? Ó, você nem contou como você me conquistou, cara. Teve tempo ainda. E aí? Agora a gente quer saber. Já foi a deixa. Agora Eu, como uma boa taurina, morrendo de fome, morrendo de vergonha na casa de pessoas que eu não conhecia. Foi pela barriga. Pela barriga, gente. Então, chefe Fabrício ou te levou pra comer em algum lugar? Não. Ele que fez. Na hora que eu falei que eu tava com fome, ele, vou fazer alguma coisa pra comer. Aí ele me vem lá de dentro com pão. Um pão com como é o nome? Com calabresa? É calabresa? Sim, era pão, churrasco, né? Pão com calabresa e vinagrete. Saciou minha fome, gente. A taurina passando mal de fome, no lugar que não conhecia, vem aquele moço tão bonzinho, com lanchinho pra mim. Eu falei, olha... Você tinha acabado de pedir pra alguém cuidar de ti? Era, eu já vi ali uma coisa diferente. Já deu falei, sinal. Nossa, esse moço é diferente. Bonzinho, tá. Mal sabe ela que o casamento já estava até planejado. Já. Aí logo depois de uns 30 dias, deu uns 30, 40 dias, né? A gente foi numa festa que teve também. Cuidou de minha noite todinha. Cuidou de minha noite todinha. Levou salto, pegar no colo essas coisas. E aí, desde então, são... Ai, marido, eu sempre erro. Erra a data? Ixi. Tá vendo? Esqueço, dou presente na data errada. Dou um mês antes ou um mês depois, no dia certo nunca dou. Vou te dar uma dica. Você ia falar quantos anos estão juntos? Quando for assim, você fala assim, já estamos mais de 10 anos juntos. Entendeu? 13 anos. Aí, pronto, 13 é mais de 10, tá vendo? Você tá certa, entendeu? Eu deixar essa dica pra você, né? Mas legal. Falamos um pouco de como vocês se conheceram, da história individual de cada um. Por que eu puxei tudo isso? Porque eu quero que a gente entre num assunto bem legal, que é vocês dois estarem juntos também na empresa. Mas antes disso, eu preciso entender. Quando vocês se conheceram há 21 anos, você tinha isso? 21. E você chegou em São Paulo com 17. 17. Como é que foi esse processo aí da chegada em São Paulo? Cheguei em São Paulo, o que eu vou fazer da vida? Nossa. Como é que se desenvolveu? Como é que surgiu a Clinic Naya Magno? Agora vamos contar essa parte aí da história. Vai ter corte? Vai ter corte, quantos cortes você quiser. Ó, quando eu cheguei com 17 anos, na verdade, eu fui trazida para cá para ser meio que babá de filhos de parente, né? E aí, só que eu falava, olha, minha única questão é me deixem estudar. Eu cuido do filho de vocês, eu ajudo vocês, mas me deixem estudar. Então, foi a única coisa que eu coloquei, assim, que eu gostaria de realmente fazer. Então, quando eu cheguei para cuidar dos filhos da minha tia, eu achava que seria mais de rosas. Vou cuidar das crianças, à noite eu vou para a escola. Porque eu cheguei aqui e ainda não tinha ainda me formado. E aí eu fui cuidar dos filhos dela. Só que o ir para a escola, na verdade, começou a incomodar. Porque muitas tias minhas não finalizaram o colégio. E aí aquilo incomodava demais, como que ela veio para trabalhar, para ficar aqui na nossa casa, então quer deixar meus filhos para ir para a escola, mas era o acordo. E aí começou a incomodar. 3 meses que eu estava na casa dessa tia, começou a incomodar muito, aí uma outra me chamou, falou, olha, é o seguinte, vão te mandar embora. Eu falei, que foi que eu fiz? Porque você não tá fazendo o que você veio para fazer. Eu falei, mas o combinado seria cuidar dos filhos e eu poder estudar. Não, você tem que ficar só com as crianças. Eu falei, então, eu vou voltar para minha cidade.
E aí essa tia falou, olha, é o seguinte, se você arranjar um trabalho, você pode vir para minha casa. E eu falei, bom, vou. O seguinte papo foi, ó, você vai tomar um pé na bunda. Foi isso que falaram para mim. Ó, você vai tomar um pé na bunda e vai voltar para sua cidade. Aí eu falei, uai, gente, eu tinha 17 anos, tinham 3 meses que eu tinha chegado. E aí essa tia falou assim, aí eu falei, olha, quer saber? Eu só tenho que trabalhar, ajudar nas contas e estudar? Eu posso estudar. Fechou, então. Saí de lá, catei minhas mudinhas de roupa, lá vai eu me aventurar em mais um sonho. Vai contando quantos lugares eu já passei aí. Fui morar com essa tia, aqui também em Santana, inclusive muito próximo daqui, de lá da janela do meu quarto eu conseguia ver esses prédios aqui, eu achava maravilhoso. Nossa, será? Para esses prédios não são para pobre. Era o que eu ouvia. E aí lá fui eu bater. Uma prima minha conseguiu trabalho para mim na 25 de março. Olha quanto eu ganhava, R$498. Dinheiro naquela época, viu? 17 anos atrás, olha, pagava aluguel, água, luz, morava com elas. Trabalhava 6 por 1? 6 por 1, trabalhava Folgava 6 dia por na 1, semana só. domingo. 5 da manhã, das 5 da manhã acordava, chegava lá às 7, ia até umas 5h30, chegava em Santana ali no metrô, num pau correndo. Era só o tempo de jogar uma roupa e descer para a escola. Mas nunca faltei um dia de aula. Com frio, com fome, com o que tivesse, eu estava ali na minha escola e consegui finalizar. Nesse perrengue, me virando, e foi. Fiquei com essa tia um ano e meio, mais ou menos. Aí veio a grande oportunidade da minha vida, morar com uma prima. É o terceiro, eu tô contando. Você falou pra contar, eu tô contando. Essa prima, não, ela se desentendeu com o padrasto e tudo mais, e aí ela me chamou, vamos alugar uma casa. Eu falei, bom, saí do trabalho que eu tava aqui, eu ficava pensando, gente, eu não tenho como ficar presa aqui. Trabalhei lá na 25 de março, numa importadora, aquelas caixas, chegava container, rasgava, era pó pra todo lado. Fui pegar uma alergia aqui, que no Pará não tinha esse negócio de alergia, não. Então, peguei uma alergia, aí fui descobrir o que era uma alergia, e lá vai eu pro posto tentar tratar a alergia. Eu falava, não, gente, não é possível. Não é possível que eu vou ficar aqui. Aí, saí de lá, que a importadora fechou. Faliu, na verdade, né? E pagaram, eu falei, vou alugar um cantinho pra mim. Aí minha prima veio com a solução de vamos morar junto. Aí eu falei, arrasou. Vou ter um espaço, um quarto, uma cozinha, vou trabalhar. Tô ótimo, não vou ter a minha vida. Amiga. Tava bom demais pra ser verdade? Aí você descobre o que é ser... Aí, na verdade, eu realmente descobri o que é ser adulto e responsável. Com quantos anos? 20, 17, 18, 19 anos. Com 19 anos. Eu saí da casa da minha tia e fui morar com essa prima e fiz 20 lá. Dessa casa, eu comecei a trabalhar no shopping. No shopping, eu trabalhei em loja de calçado, fiz muitas amizades, loja de sapato, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de lingerie também, que é o Center Norte aqui do lado. E fiquei 3 anos e meio no Center Norte. Foi 3 anos e meio, mais ou menos, de tudo, né? Center Norte. E trabalhando e cuidando de casa. Só que quando você trabalha no shopping, você trabalha de domingo a domingo, uma folga. Final de ano você dobra, entra 9 da manhã e sai meia-noite. Teve época que, né, quando a gente se conheceu, ele foi me buscar quase 1h da manhã no shopping. E cuidava da casa. Na verdade, eu fui para casa para manter uma casa para alguém dizer que morava comigo só. Aí eu vim descobrir o que era limpar, cozinhar, pagar as contas sozinha, pagar as contas da pessoa também. E aí até que chegou o momento que eu falei, não dá mais. Aí surgiu a grande oportunidade. Eu acho que eu não conhecia você, não. Minha mãe biológica, vem morar comigo. Vai ser melhor para você. Não tá dando certo, você tá sendo explorada. Vou morar com a minha mãe, nunca morei com ela, conheço, os gênios são fortes, mas eu falei, bom, eu vou ter o meu quarto, minha privacidade. Mas ela tava aqui em São Paulo também, é isso? Tava. Eu cortei essa parte que ia dar um corte muito pesado.
Ia ficar muito pesada essa parte se eu fosse contar dela. E aí, ela estando aqui com a minha irmã, aí ela falou, vem ficar com a gente, você vai ter o teu quarto e só vai ajudar a gente, que elas estavam numa fase ruim também. Eu falei, tá bom. Saí de onde eu tava ali e fui ajudar elas. E ali, meu amigo, eu fui ver o que era realmente ser explorada. Aí fui para lá para trabalhar, continuava trabalhando no shopping e comecei a manter toda a casa. Só que era numa comunidade, como é o nome da comunidade? Jardim Hebron. Jardim Hebron. Ali perto do Java Rural, né? Java Rural, Jardim Fontales, lá pra cima. Era pesado. Ele é próximo de Jaçanã também. E só que eu me dava muito bem com a dona da casa que a gente morou, com a minha prima. E aí eu falava pra ela, o dia que liberar me avisa que eu volto pra cá. Fiquei um tempo lá, conheci ele. Assim que eu conheci ele, deu uns 3 meses, né? Que a gente se conheceu. A senhorinha me ligou. Falou assim, olha, sua prima foi embora. Só que é o seguinte, ficou tudo destruído. A gente vai dar uma arrumadinha, quer voltar? Falei, meu, ou esse homem vai ficar comigo, ou ele vai sair, ou ele vai me largar agora. Falei, olha, é o seguinte, a casa que eu morava, a senhorinha me ligou, falou que eu poderia voltar. Só que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não tenho como dar o depósito, tá difícil. Nossa, ele nem esperou acabar de falar, eu te ajudo. Não foi, Marina? E ele pagou o primeiro mês de aluguel da casa. Foi o aluguel e o depósito, né? Foi? O depósito. Pra entrar. E aí, de lá, eu retornei pra essa casinha. Só que aí, quando eu retornei pra essa casinha, eu trouxe a minha bagagem, né? Mãe e irmã junto. Ixi, Fabrício. Só que a gente só namorava, então ele me ajudou. Eu falei, olha, eu vou trabalhar e vou te devolver, vou te pagar. Imagina, você só tá comigo pouco tempo, a gente tá namorando. Você nem tinha me pedido namoro na época. Você falou que a gente namorava. Na verdade, eu já tava casado com você, só que você não sabia ainda. Mas a gente não namorava ainda nessa época, não. A gente tava ali naqueles 3 meses de conhecer. E aí ele já me ajudou e tudo mais. Eu falei, gente, esse cara é muito legal, ele tá fazendo diferente. Só que nessa casa era o mesmo combinado, se ajudar. A Fernanda não se aguenta. Chego nessa casa, aí deu 1 mês, 2 meses. Minha mãe sumiu. E eu falei, uai, gente, e aí? O que acontece? Conheceu o namorado, foi embora e me largou sozinha. Aí eu falei, pronto, e deixou a minha irmã. Aí eu falei, uai, mas tá tudo aqui, ela tá aqui, vou ligar pra ela. Você vai me ajudar? As contas estão vencendo. Não, você que tá na casa, você que pague. Aí eu falei, meu, ferrou. Na época, salário de shopping, R$1.200, R$1.500 no máximo. Salário, eu falei, agora? Eu vou ter que aguentar tudo sozinha. Como que faz? Lá vai eu. Fá, você não sabe o que aconteceu. Minha mãe me deixou, foi embora, eu tenho que ficar com as contas. E aí a minha irmã junto. Já estava, já. E a irmã junto. Aí eu falei assim, pronto, gente, ganhei um filho pra criar, casa pra sustentar, e agora? E aí ela não gostou de eu ter cobrado ela. E o Fabrício não arredou o pé ainda, então é um bom sinal. Lá do lado, não largou a mão. E lá do lado, aí ela pegou falou, né? Então vou tirar tudo daí, tudo mais, fica aí. Foi lá um dia, catou as coisas, pegou minha irmã e foi embora. E eu fiquei na casa vazia. A casa, gente, ela levou tudo, nem os pratos ela deixou, nem o copo. Deus. E eu fiquei lá no quarto sozinha. E era aquilo. Aí liguei pra ele chegou à noite. O que aconteceu? Só tava a casa vazia, pelada, sem nada, e o meu quarto lá, que eram minhas coisas, né? E ali a gente começou uma trajetória, né, marido? Ele começou, a gente foi casando aos poucos ali. Foi. E ali começou tudo. Naquela casinha da Dona Maria. Foi onde ele trouxe a ideia, olha, você tem as suas contas, você tem suas responsabilidades, a gente não tem esse valor que você precisa para comprar as coisas de casa, mas a gente pode pegar um empréstimo e daí você vai pagando. Eu nunca tinha feito um empréstimo na minha vida, né? Eu falei, tá bom, é só pegar o dinheiro, eu trabalho e eu pago. E aí ele conseguiu o valor lá no banco do metrô, né? Que tem na Metros. Trouxe o valor e aí a gente comprou as coisas para casa e foi chegando tudo aquilo.
E foi onde foi mudando, e ele sempre do meu lado ali, me ajudando, e sempre falava, precisa se organizar para você pagar suas contas, precisa se organizar para pagar suas contas. E ele sempre foi me ensinando isso. Ele ia plantando uma sementinha ali na minha cabeça de que eu tinha que ser organizada, que eu precisava pensar no dinheiro, porque eu era muito nova, trabalhava em shopping, já vinha com aquela cabeça fechada de dificuldade de vida, para poder você parar para pensar, né? Hoje eu tenho um dinheiro. Você vê um perfume bom, você fala, vou comprar. Entendeu? Então, eu só ia. E foi ele que foi me ensinando ali, plantando essa sementinha na minha cabeça, de Legal. realmente ir me educando. A vida te deu todas as oportunidades possíveis para você desistir e você não desistiu. Não. Por quê? É aquele mesmo sentimento do início, de tem algo maior para você. Tem algo maior para você. E explica pra gente, porque até agora eu não vi ainda onde é que entrou a sobrancelha, a clínica. Cara, bora pra esse passo. O que aconteceu? Provavelmente é uma das viradas de chave também de vida de vocês. Que sirvam, inclusive, para as pessoas que nascem com um sonho. Na verdade, quando eu acredito muito em fé, em religião, em propósitos. Então, quando eu tinha 11 anos, eu levava pinça para a escola, aquelas pinças de R$10 ali, que machuca, belisca, e fazia sobrancelhas das minhas amigas. Na escola, ali no horário do recreio, fazia dos meus amigos, ficava a cara de todo mundo igual. Mas eu fazia, porque eu achava legal. E em casa também, aí um dia, eu lembro que eu estava fazendo a sobrancelha e a minha mãe falou para mim assim, o que você está fazendo? Para com isso, é feio, Deus não gosta de pessoas que ficam tirando a sobrancelha ou pintando a unha. Acho que a forma de viver, de ser criado ali e tudo mais, né, aquela criação ali, ela me cortou ali naquele momento e eu fiquei assustada. Olha, Deus não gosta de pessoas que fazem sobrancelha, tá? Que fica mexendo na aparência, não é bonito. E naquele momento eu abri mão, deixei. Quando eu cheguei em São Paulo com 17, mesmo na 25 de março, eu levava a minha pinça comigo. E fazia a sobrancelha das meninas lá nessa importadora que eu trabalhei. Quando eu fui trabalhar no shopping, eu também levava a pinça comigo. E a pinça sempre estava comigo. As pinças. Fazia no shopping, fiz na 25, quando eu era muito jovem em escola. Depois, quando eu fui para uma empresa um pouco maior, também continuava fazendo, atendia nos banheiros do shopping, nos provadores das lojas, às vezes ganhava um dinheiro dentro do provador, atendendo as minhas amigas, que inclusive são clientes minhas até hoje. Olha que legal. Você ainda tem uma dessas pinças dessa época ou não? Não. Seria legal se você tivesse fazer um quadro. Mas eu tenho um aqui, ó. Olha que legal! Mas eu fazia. Esse te ama mesmo, de verdade. Andar com a pinça no pescoço, né, marido? Mas sempre comigo. Sempre contigo. Sempre comigo. E sempre em falar, quando a gente fala de sementinha, né, eu sempre falava que eu queria fazer uma faculdade. Uhum. E o Fá falava pra mim assim, você não tem que fazer uma faculdade por fazer, né? Você tem que fazer algo que você gosta. Aí eu falava, mas o que eu gosto? Alguma coisa você gosta. E eu falava, vou fazer administração, lembra? E ele falava, você não gosta de administração. E eu vou fazer administração. Não, você não gosta. Só que eu sempre gostei do mundo da beleza. Sempre gostei do mundo da beleza. Aí eu saí do trabalho, saí de onde eu estava antes, que eu trabalhava numa multinacional, tinha um salário razoável, porque não dava mais, eu não me sentia bem, eu não era feliz. E aí ele falou para mim, olha, eu acho que está no momento de você procurar alguma coisa que você gosta. E foi então onde tudo mudou. Porque eu peguei aquele tempo que eu tinha ali, e aí eu falei, quer saber? Eu vou realmente pegar, que a gente tem aquela base de segurança, né, quando você sai da empresa, e vou estudar. Mas o que eu vou fazer? Aí eu lembro que até hoje alguém falou para mim assim, o que você gosta tanto ao ponto de você fazer de graça? Você gosta muito de alguma coisa que você faria de graça?
faria de graça? Eu gosto de tirar a sobrancelha. Não, você já conheceu o mundo da sobrancelha? Não. Por que não? Eu parei pra pensar, falei, sobrancelha, gente, olha que louco. Eu tinha um preconceito em mim de, sobrancelha? Aquilo lá de trás que ficou guardado, né? Lá de trás, só uma sobrancelha. E aí eu peguei, falei, vou fazer outros cursos. Fiz depilação, misericórdia. Vocês depiladoras deveriam ganhar rios de dinheiro. Aí fiz de maquiagem, trabalhei um pouco com maquiagem. E aí fui fazer o de designer. Eu falei, não, mas também não é só uma... Vamos lá, já que eu quero trabalhar com beleza, eu preciso entender o que é o mundo da beleza. E fui atrás disso. Quando eu fui atrás, realmente, do que era o mundo da beleza, eu vi, assim, braços e uma diversidade muito grande, muitos braços, assim, várias áreas. E aí eu falava, gente, não é só isso. Não é só tirar um pelo, não é você pegar uma pinça ali e só tirar um pelo. É muito mais do que isso. Uhum. E quando eu fiz o meu primeiro curso, que inclusive eu fiz um boleto, fui lá, falei, olha, quero fazer o curso, só posso pagar se for no boleto. Não, a gente consegue. Acho que meu nome era quase sujo nessa época, né? Tava sujo. Que situação, hein? Só que eu era orgulhosa, eu não queria pedir pra ele. Vou sozinha. Fui lá no Senado, falei, olha, dá pra fazer um boleto? Olha, dá pra fazer o boleto ali, né? Eu falei, vou tentar, aprovou. Eu falei, eu vou. É um sinal, aprovando um sinal, eu vou, bora fazer. Eu vou. Cheguei lá no curso, aí eu toda feliz, nossa, meu curso de sobrancelha, a professora lá na frente, eu aqui atrás, continuo estudando. Tinha um rapaz do meu lado, virou e falou pra mim assim, aí eu falei, nossa, eu tô fazendo design porque eu quero fazer micropigmentação. Aí a pessoa que tava do meu lado virou pra mim e falou assim, você sabe quanto custa um curso de micropigmentação? Eu falei, eu acabei de fazer um boleto para pagar R$600. Como que eu não sei? Muito dinheiro. Mais de 3 mil, você tem que trabalhar muito para você fazer esse curso. Eu falei, nossa, gente, pois eu vou fazer esse curso. Eu vou provar que eu vou fazer esse curso. Eu cheguei em casa toda feliz, que consegui fazer o curso, o boleto. Fiquei um pouco desanimada, né? Porque eu falei, meu, era 2 mil. Ele falou 3, mas na verdade era 2. De onde eu vou tirar esse dinheiro? De onde eu vou conseguir? Se eu não queria falar pra ele, né? Tava fazendo as coisas. Não me sujo na época. Eu fui lá, consegui o boleto pelo Senac. Eles me aprovaram. Eu falei, tô pagando R$600 parcelado em 3, 4 vezes. E aí vou conseguir R$2.000, 3 mil que o rapaz tinha falado pra mim pra fazer um curso. Eu falei, não vai rolar. Errou. Acabou ali. Só que aí eu fui conhecendo mais pessoas. Já é o mundo do network, né? Daquele curso ali. Eu conheci professora, eu conheci amigas que me deram dicas, que me mostraram outros lugares. Aí eu comecei a estudar, comecei a atender. Minha primeira sobrancelha eu cobrei R$25, quando eu cobrei mesmo, né? Assim, R$25 naquele design que eu tinha feito curso no Senac. Arrasada. Aí eu falei, dá pra ganhar um dinheiro, gente. Bora se jogar, então. Ganhei aí tudo aqui, começou. Ganhei ali, cheguei nele e falei, não vai ter jeito. Marido, me empresta o cartão. Preciso fazer aquele curso de micro. Me empresta o cartão. Preciso daqueles 3 mil lá. 2 mil. Nossa, 2 mil naquela época era cara, 2 mil. Aí eu, como que eu vou pagar? Lascou. Lá vai eu me aventurar, lá para Osasco, cair no mundo. para fazer o curso. Fiz o curso. Gente, olha... No dia do curso, eu me deparei com uma cena que a professora pegou o nosso tebore ali, o nosso take, nosso material de trabalho, e deu um corte na menina na minha frente. E eu vi aquilo, eu falei, pronto, não vou conseguir trabalhar. Já vi o sangue, já vi o corte, eu já fiquei trabalhando, falei, gente, não vai rolar, eu não vou conseguir cortar o rosto das pessoas. Aí cheguei em casa toda triste, que eu tinha ido buscar o meu, falei, nossa, agora que eu decidi o que eu quero fazer, eu vou estudar e vou atrás. Volto de lá, traumatizada, com o corte que a mulher tinha dado na cara da outra. Fiquei arrasada, falei pra ele, ele falou, olha, não desiste, deve ter mais cursos. Ele nunca me desanimou, né? Ele sempre falava, vai. E aí eu falei, tá bom, bora, treinei.
Cortava muitas pontas dos dedos ali, porque eu queria mais. A gente, não é só uma sobrancelha, não deve estar errado, ela deve ter feito de alguma forma errada, não é possível. E o meu gostar de estudar ali, fui aprimorando, fui estudando muito. As meninas que eu atendi, comecei a atender na sala de casa, a gente comprou uma maquininha portátil, aquelas que abrem e fecham, primeiro eu botei em frente ao sofá da casa, da minha sala, atendi. Ganhei R$25, eu falei, arrasou. Aí depois a gente morava numa casa que tinha um quarto a mais, e era o escritório dele na época. E aí eu falei, se você me der uma brechinha na janela ali, bem pequenininha pra mim pôr minha maca. Aí ele, pode pôr. Ali eu botei a maca. Já tomou o espaço inteiro, já tenho certeza. Se apropriou do escritório. Eu conheço essa movimentação. Mas deixa eu te falar. Não, eu quero só um pedacinho. Aí você vai ver, o pedacinho ficou pra você, e aí depois acabou, não tem mais nada. Depois perdeu o A Playboy. luta maior era convencer esse homem que eu precisava de uma lupa de R$380. Gente, olha... Eu fiz um curso de design parcelado no boleto. Fui atrás de um curso de R$2.000, estava pagando. Comecei a ganhar um dinheirinho. Eu falei, dá para fazer mais coisas. Se eu ganhar mais. Só que eu preciso de luz. Essa luz não dá. Abri a janela, um calor infernal em cima de mim, aquele ambiente escuro. Eu falava, meu Deus. E fui em Santana, comprei um negocinho de luz torto, botava na cara da cliente no luminário. E eu com a cara em cima. Não dava certo. Aí fui lá, falei, preciso de uma lupa. Lupa? 380. 380 numa lupa? Falei, mas eu preciso da luz. Naquela época o ring light não estava em moda ainda, então eu precisava da lupa. Aí eu botei na cabeça dele e ele, essa mulher, tá querendo gastar, tá investindo demais. Vamos lá pra Santa Efigênia, atrás dessa lupa. Olhava a lupa, não tinha uma lupa barata, Gabriel. Todas as lupas mais de R$300. Podia ter achado uma de 100 e pouquinho, mas era tudo acima de R$300. E aí ele, né? Vamos comprar a lupa. Comprei a lupa. A lupa me ajudou, mas não dava iluminação, mas eu já conseguia trabalhar mais. E eu tentando mostrar pra ele que, olha, eu tô na luta ali, tô trabalhando. Isso tudo tá melhorando, tô conseguindo. Aí ele foi vendo que ia aumentando as clientes, eu sempre ia ali fazia. Tinha um curso, eu ia lá. Sendo de graça ou pago, eu tava ali. Então ele viu o meu movimento. Até chegar o dia que eu falei, então... Sabe o quarto lá de trás? Ele, sei. Tinham 3 quartos da casa, né? Não tem como você passar suas coisas pra lá? Vai embora daqui. E ele, como assim? Você quer o espaço? Eu falei, porque se você sair, eu consigo... montar o meu... a minha clínica. Aí ele... eu falei, olha, fiz as contas. Falei, eu tô ganhando, acho que era 4 ou 5 mil na época, né? Eu tava ganhando os seus 4 mil já dentro de casa ali, trabalhando. Falei, olha, já consigo comprar umas coisinhas pra cá. Se você sair, me dê o espaço que eu preciso. E aí ele falou... Ela foi no emocional, né? Falou de dinheiro ali. Já... Aí ele falou, tô ganhando mais do que né? De quando eu me matava no shopping ali, já um dinheirinho a mais. E aí ele falou, tá bom, saiu. E lá, eu lembro como se fosse hoje, peguei uma folha de sulfite, quanto eu vou precisar para deixar a minha salinha como eu gostaria. E ali eu coloquei, eu quero um lustre, eu quero uma maca. Lembra da maca? Eu queria muito aquela maca da Steak branca. Eu quero uma maca, quero um tapete, preciso de um armário, preciso de um espelho. E ali eu fui desenhando e deu R$10.000. Gente, eu não tinha 600 pra ser pra 2. É isso que eu ia falar. Começou com 600, aí foi pra 2, aí foi a lupa de 300, aí não sei o que. Já, pronto, chegou em 10 mil. Chegou em 10 mil, eu falei, e agora? Ferrou. 10 mil, gente, onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu ficava pensando, mas eu vou enfiar minha cara, bora trabalhar. Trabalhei. Em nenhum momento você teve medo? Tinha. Ou essa certeza era tão grande que você nem sentia isso? Não tinha nem tempo. Não tinha tempo para isso. A opção nunca foi desistir. Não tem opção de desistir. A minha vida não é feita para desistir. E eu nunca foi. Então, eu falei, é isso que eu quero. Eu só precisava de um empurrão. Então, quando eu descobri, eu falei, daqui eu vou.
com ou sem, dando ou não, uma cadeira aqui na porta, no salão de alguém. Passei em muitos lugares, tomei muito não. Sobrancelha, isso não dá dinheiro. Micro, fica preto. Ai, tem que fazer direito. Muito não. Salão de cabelo que eu chegava lá, eu pago comissão, paguei muito para trabalhar, fiz muita sobrancelha de graça ali, ó, na raça, para poder conseguir um cliente, para poder conseguir preciso pegar a mão, é muito treino. Você tem que treinar muito para você bater o olho e você saber realmente o que você precisa fazer no rosto de uma pessoa. Então não tinha essa opção. Tinha que ir. E você não acha que esses nãos acabam virando um grande sim no final? Ele até fala isso pra mim. Se você me der um não, eu vou atrás do meu sim. Vai te levar para um outro caminho, para uma outra pergunta, né? Vai, não tem jeito não, mas algumas coisas a gente tem que contar direito aqui também, viu? Vamos lá. Você falou todas as histórias, tem outras versões também, né? Chegou um momento lá em casa que eu percebi que ela estava cada vez mais levando a sério. Eu não vou enfeitar a história aqui, eu vou falar exatamente o que aconteceu. Eu falei, ela precisa cada vez mais de equipamentos, infraestrutura que já condizem com a qualidade do trabalho dela. E fazia pouco tempo que nós tínhamos trocado de carro. Nossa, eu tenho carro. Ixi. Tenho carro. Onde vai chegar isso? Nós tínhamos na época uma Tucson, né? E aí, o carro até hoje, né? Um carro muito bom, confortável, automático. A gente gostava, grandão, a gente viajava, tudo. E ela trabalhava em casa, né? Então ela não precisava se locomover, né? Logisticamente não era um problema. Eu trabalhando no metrô, a gente já se mudou para uma quadra do metrô, então eu não usava o carro também para o trabalho. Então era um carro de lazer. Só que em determinado momento eu pensei, eu não uso carro para trabalhar. Ela também não vai trabalhar até o carro. Falei, quer saber? Eu vou passar esse carro porque a gente precisa comprar coisas para investir no negócio. Esse carro desvalorizando aí, vamos vender esse negócio aí. Eu não queria que ele vendesse o carro. Ela não queria. Eu não queria. Só que o que acontece? Eu não pedi para ela, não sei, eu não falei que... Não pedi para ela se ela concordasse ou não. Eu simplesmente cheguei na agência e falei, ó, tá aqui o carro, Nossa. quanto? É tanto. Era um sábado. Você quer trazer segunda-feira? Eu falei, não, já deixa o carro aí. Porque nesse negócio de 2 dias assim, acontece alguma coisa. Não, disso não pode acontecer. Aquela coisa assim de acontecer alguma coisa palavrada, aí bate, alguma coisa assim. Ah, sim, também tem essa, né? Aí. Parece vira um alvo o carro. Sim. Né? Aí cheguei em casa por volta de 1h da tarde, eu ia trabalhar às 4, né? Ela tinha acabado de atender no sábado. Vendi, só falei. Nossa! Meu. Você ficou brava na hora? O quê? Brava? Gente, a gente tinha conquistado nosso, assim, nosso. Mas foi pra investir em você que ele fez isso. Mas na época eu não entendi. Eu ficava, não acredito, por que você fez isso? Não pensou? Foi um ato, assim, de disruptura, um pouco de coragem também, mas não é porque as coisas aconteceram agora, mas eu confiava, assim, ela já tem uma qualidade, então ela merece coisas que sejam compatíveis. Ela tem que estar com equipamento legal. E ela ficou, obviamente, ela não ficou contente, né? Mas depois que começou a chegar a maca e outras coisas, aí Nossa, quando chegou a maca... Aí a raiva foi passando, né? Foi. Porque a gente sempre pensa... Na verdade, eu sempre quis trazer muita experiência para o cliente. Mesmo estando dentro da minha casa, se a gente conseguir mostrar, né, aquelas fotos que eu tenho, você entrava na minha sala, você achava que você estava em outro lugar. Então, eu pensava desde o papel de parede, do alquinho, do cantinho do café que eu consegui fazer, da maca ali, o tapete, o lustre que elas amavam. Então, tudo aquilo, eu já pensava na experiência, porque... dos lugares que eu trabalhei, que eu entregava tudo de mim, assim, porque não era meu que eu não ia fazer bem feito. Então, eu sempre peguei muito isso dos lugares que eu passei, eu preciso muito aprender, eu preciso muito o que é o melhor para o meu cliente, o que ele vai gostar. Então, tinha muito isso e eu falava, não, gente, tem que ser assim, porque tem que ter um círculo de excelência, tem uma forma de passar para as pessoas, o cheirinho, tá tudo muito limpo, muito bem organizado. E mesmo estando dentro da minha casa, eu queria que elas tivessem essa sensação de que era um ambiente aconchegante para elas. Sim. Já tinha toda essa visão da experiência e do diferencial. Tinha.
A gente está percorrendo agora para a nossa fase final aqui do programa. Eu falo que aqui o negócio passa muito rápido, que a gente não vê, demais. a gente não percebe. Mas eu não posso terminar esse episódio sem uma história que eu gosto que você conte, que é quando você veio para esse prédio. Você citou já esse prédio no episódio de hoje, numa das suas várias moradias. Aí você falou que via pela janela esse prédio, e naquela época já te falaram... Pobre não entra lá, né? Alguma coisa assim, né? Pobre não entra nesse tipo de prédio. Pobre não entra nesse tipo de prédio. E hoje você tá aqui. Eu tô falando nesse prédio porque o prédio que é o estúdio, que também é a Hoff, tanto estética quanto odonto, também é a Clínica Naya Magno. A sua clínica é aqui, mulher. Conta essa história pra gente finalizar esse programa com chave de ouro. Só pra fechar com chave de ouro, eu olhava da janela do meu quarto e eu ficava admirada. Nossa, quantos prédios bonitos. E vinha aquilo, né? Sempre vinha aquela pessoa e falava, não é para pobre não entra nesse tipo de prédio. E eu morei muito próximo daqui. Só que eu sempre fui muito de acreditar, de me jogar. E um belo dia eu decidi que eu queria mais. Me arrisquei a entrar num grupo muito forte da Zona Norte, e através desse grupo eu conheci a minha maior ídola. Inspiração, pode ser. Que naquele momento ali eu vi ela e eu sabia, a gente chama de estrela, né? Eu vi ela, eu sabia que ela era minha estrela ali, quando ela falou comigo, quando ela olhou para mim e falou assim, tu é de Belém do Pará? Eu falei, sou. Aí ela falou, mulher, sente aqui, vamos conversar. E aí apresentaram a gente e ela falou, não, bom o teu trabalho, deixa eu ver mais. E aí eu falei, cara, eu preciso ficar perto dessa mulher. Eu vi ali uma luz no fim do túnel ali onde eu tava. E ela falava, você precisa vir num lugar que... Você precisa conhecer o nosso prédio. Mas onde é o prédio de vocês? Em Santana. Eu falei, Santana? Você tem certeza? Santana. E ela, vem pra cá. E eu comecei a seguir ela nas redes sociais e ela postava, eu mandava muita mensagem. Olha, eu enchia o saco da Fernanda. Falava, oi, tudo bem? Nossa, suas palavras, todo dia que você posta me motiva, me dá um gás, me coloca pra cima, continua postando. Ela sumiu, eu mandava mensagem. Eu falava, tô aqui, e um dia ela falou pra mim, vem aqui, vai mulher, vem aqui mostrar o teu trabalho. E eu não pensei duas vezes, botei o aparelho nas costas e vim. Aí eu preciso ficar perto dessa mulher. E aí foi quando realmente ela conheceu o meu trabalho, que eu cheguei aqui, eu falei, eu e não ele. Não acredito que é esse prédio. Com a maca, ele com a maca, com o laser no braço, aqui, com um negocinho em cima, coberto, e eu aqui olhando. Falei, meu Deus, a gente tá nesse prédio. E agora? Falou, agora a gente vai. Entramos, e aí a gente chegou, abriu as portas ali da Hoff, e a gente falou, meu Deus do céu, olha onde a gente tá. E agora? Agora vamos ficar aqui, vai dar certo. E as pernas tremiam, ficava suada na hora de atender a Fernanda. E eu, ai meu Deus, se ela não gostar de mim, se ela gostar de mim, agora o que vai ser? E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu senti ali, eu sou muito de energia, de pessoas, e eu senti naquele momento que realmente era uma virada. Naquele momento que ela falou comigo, desde o convite, desde todas as frases que ela passava no decorrer do dia ali pelos seus stories, eu ficava acompanhando. Eu falava, gente, eu queria ficar perto dela. E agora, como que eu vou fazer? Daí eu vou arrumar uma sala nesse prédio também. Não, quem arranjou a sala foi praticamente ela. Ela passou o número pra gente. Fala com tal pessoa do prédio, fala com não sei o que, fala com alguém, nananã. A gente já tava desistindo que não tinha sala. Não tinha sala, Gabriel. A sala tinha 27 metros, né? Sim, era bem pequenininha. Não dava, não cabia as nossas coisas. Como que a gente ia fazer? Fernanda, não desiste! Você não vai desistir! Era desse jeito comigo. E a gente achou pelo anúncio a sala que a gente está hoje, que já tinha tentado ser alugada, né? Inclusive, a administração do prédio falou que não tinha mais nenhuma sala disponível. Não tinha sala. A gente foi achar no anúncio externo. A Naya estava simplesmente olhando no celular,
Aquela só hora que já pesquisando. meio que já desistiu, tinha né? desistido. Sim. Ah, já Não vai dá ser mais. mesmo. Vi a fachada do prédio, eu falei, deve ser a mesma sala. Aí eu olhei e falei, não, as fotos são diferentes. Aí olhamos onde estava o anúncio na contabilidade, como é? Então, numa imobiliária lá Imobiliária que nós já diferente. fomos clientes, inclusive. Fomos Ah. clientes. Quando ele viu que era a gente, eu falei, vambora. agora vai. Tudo foi se encaixando. Tudo foi se encaixando. Aí a gente veio fazer a visita no mesmo dia ou no dia anterior? Foi no dia seguinte. No dia seguinte. Abriu a porta, a gente falou, 13º. Eu falei, nossa, eu não acredito, e agora eu vou trabalhar mais. Mas eu abri a porta, eu tinha certeza que era aquele era lugar. lá. Eu sabia. Desde o momento que eu cheguei no prédio, desde o momento que eu vi ali a Hoff, que eu vi a Fê, que a Fê não desistiu de mim, ela acreditava muito em mim, ela falava, não, tu tem um diferencial, mulher. Tu não pode desistir, vem pra cá. E quando a gente assistiu, e eu mandava mensagem, Fernanda, olha, Fernanda, é isso aí. Ela mandava pra mim, não desiste. Me ajudou muito. Ela sabe o quanto ela é importante, né? Sensacional, que episódio, mais um episódio fantástico aqui dos nossos podcasts com os nossos mentorados do Club for You. Pra gente finalizar, como de costume, olhar pra câmera de vocês ali e dar um recado final, pode ser pra alguém, pode ser falando do negócio de vocês, o que tocar o coração, a mensagem que vocês quiserem transmitir pra gente fechar esse episódio, que olha, daria pra ficar umas 3 horas aqui batendo papo. Gente, tem muita história. Deixa a tua rede social também. Ai, gente, por favor, né? O Instagram, Clinic Naya Magno. Mas o que eu quero passar para vocês é tudo é no tempo de Deus, mas Deus é... Ai, vou ficar nervosa, vou chorar. Tudo é no tempo de Deus, mas a gente não pode também esperar que as coisas simplesmente caiam no nosso colo. Então, a gente precisa todos os dias não desistir dos nossos sonhos. A gente tem um propósito, e quando você sente isso no seu coração, acorde, agradeça, levante, seja grato e vá. Não desista, porque é o que te move, né? A fé. Então, não desistam, tá? Existe um tempo, a gente sabe, mas a gente sabe também que se a gente seguir em frente, vai dar certo. Agora é contigo, Fabrício. Sim. Então, é algo que eu penso muito sobre, que a gente sempre escuta que as pessoas, elas, no geral, né, são medianas, medíocres, que não querem nada com nada. Eu já comecei a pensar de uma forma diferente, que as pessoas não são ruins. Elas são apenas alocadas em locais onde o potencial delas não são explorados. Então, todo mundo é bom. A gente só precisa estar sempre em contato com pessoas que nos ajudem, que tenham aquele objetivo de sempre ser uma pessoa melhor, de crescer. Porque daí a gente começa, inclusive, a encontrar pessoas já mais evoluídas com esse tipo de pensamento e que acreditam mais do que em nós mesmos. Um próprio exemplo é a doutora Fernanda. Vem pra cá que vai dar certo. Será? Não, vem pra cá que vai dar certo. Foi a gente chegar no prédio, as nossas despesas como empresa, elas simplesmente só dobraram logo de cara. Mas as coisas foram acontecendo, porque precisou de alguém com potencial e alguém que enxerga o potencial dessa pessoa. Quando isso acontece, aí as coisas viram. Então, a palavra que eu vou deixar aqui para finalizar é ambiência. Sempre estejam em ambientes que favoreçam o potencial da gente. Espetacular! Palmas! Que casal maravilhoso! E assim, eu não podia deixar de terminar esse episódio de uma maneira com chave de ouro, né? Foi um episódio incrível. E eles terminaram desse jeito aí, com essas mensagens sensacionais. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E para você que está aí do outro lado, eu lembro que você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e eu te vejo na semana que vem em mais um episódio do nosso podcast com nossos mentorados.